Você já imaginou passar a vida inteira acreditando que o mundo é um lugar perfeito, apenas para descobrir em um único dia que tudo aquilo em que você acreditava era uma ilusão? Essa foi a história de um homem que nasceu cercado por riqueza, protegido de qualquer sofrimento e destinado a governar um império. Mas ele abandonou tudo para responder uma única pergunta: por que o ser humano sofre? Mais de 2.500 anos depois, sua busca continua transformando milhões de vidas. E talvez a maior descoberta de Buda não tenha sido apenas sobre a iluminação, mas sobre algo que todos nós enfrentamos diariamente: a dificuldade de soltar aquilo que tentamos controlar. Muito antes de receber o nome pelo qual ficou conhecido, Buda era Siddhartha Gautama, um príncipe do antigo reino dos Shakyas, localizado onde hoje fica a fronteira entre a Índia e o Nepal. Seu nascimento é cercado por tradições preservadas durante séculos. Conta-se que sua mãe, a rainha Maia, teve um sonho incomum antes de seu nascimento. Um elefante branco entrou em seu ventre, sinal considerado extremamente auspicioso na cultura da época. Quando Siddhartha nasceu, sábios e ascetas foram convidados ao palácio para interpretar os sinais daquele nascimento extraordinário. A conclusão deles deixou o rei Suddhodana profundamente dividido. Segundo a tradição, aquele menino possuía dois destinos possíveis. Se permanecesse na vida comum, se tornaria um dos maiores reis da história, um governante capaz de unificar povos e construir um império sem precedentes. Mas se entrasse em contato com o sofrimento da existência, abandonaria o mundo material e se tornaria um grande mestre espiritual, alguém capaz de despertar para uma verdade muito maior do que qualquer reino terrestre. Para qualquer pai, talvez essa fosse uma escolha difícil. Para um rei, era quase impensável. Suddhodana não queria perder o filho para a vida espiritual. Ele queria um sucessor para o trono. Então tomou uma decisão que mudaria completamente a história da humanidade. Se o sofrimento era o caminho para o despertar, seu filho jamais conheceria o sofrimento. Assim começou uma das maiores tentativas de controlar a realidade já registradas. O rei ordenou que Siddhartha fosse criado cercado apenas por beleza, conforto e prazer. Os jardins eram impecáveis. Os palácios eram magníficos. Música, festas, danças e entretenimento preenchiam seus dias. Pessoas idosas eram afastadas de sua presença. Doentes não podiam ser vistos. A pobreza era escondida. Qualquer sinal de morte era removido antes que o príncipe passasse pelo local. Era como se alguém tentasse construir uma realidade artificial onde apenas as coisas agradáveis existissem. À primeira vista, aquilo parecia amor. Mas olhando com mais profundidade, percebemos que era medo. O medo de perder. O medo de que a verdade mudasse o destino do filho. Curiosamente, muitas pessoas fazem exatamente isso consigo mesmas. Evitam conversas difíceis, fogem de sentimentos desconfortáveis, procuram distrações o tempo inteiro para nunca precisar olhar para dentro. Redes sociais, excesso de trabalho, entretenimento constante e uma rotina sem pausas podem acabar funcionando como pequenos palácios modernos. Não porque sejam ruins em si, mas porque às vezes são usados para esconder perguntas que temos medo de fazer. Durante anos, Siddhartha acreditou que aquela era toda a realidade. Casou-se, teve uma vida confortável, constituiu família e tudo indicava que seguiria o caminho planejado pelo pai. Mas existe uma característica da verdade que ninguém consegue impedir por muito tempo. Ela sempre encontra um caminho para aparecer. Em determinado momento, já adulto, Siddhartha pediu para sair dos limites do palácio e conhecer as terras do reino. O rei tentou preparar o percurso, ordenando que tudo estivesse limpo, organizado e bonito. Mesmo assim, algo escapou ao controle. Pela primeira vez, Siddhartha viu um homem muito idoso. Seu corpo estava curvado, seus cabelos eram brancos, seus movimentos eram lentos. Confuso, perguntou ao acompanhante quem era aquele homem e por que estava daquela maneira. Recebeu uma resposta simples, mas devastadora. Aquilo era a velhice. Se alguém viver o suficiente, inevitavelmente envelhecerá. Aquela informação abalou completamente sua visão de mundo. Em outra saída, encontrou uma pessoa gravemente doente. Descobriu que o corpo humano podia adoecer sem pedir permissão. Pouco depois, viu um cortejo fúnebre e, pela primeira vez, compreendeu que todos morrem, inclusive reis, inclusive príncipes, inclusive ele próprio.
Imagine o impacto psicológico disso. Em poucos dias, tudo aquilo que ele acreditava ser permanente simplesmente desapareceu. A juventude acabava, a saúde podia ser perdida, a vida tinha um fim, mas ainda faltava um quarto encontro. Em outra caminhada, Siddhartha encontrou um asceta, um homem simples que possuía muito pouco, mas cuja expressão transmitia uma serenidade que ele nunca havia visto nem mesmo dentro dos luxuosos palácios. Como alguém sem riquezas podia parecer mais feliz do que aqueles que tinham tudo? Essa pergunta começou a consumir sua mente. Foi então que compreendeu algo que mudaria completamente sua existência. O sofrimento não era um acidente que acontecia apenas com algumas pessoas. Era parte da experiência humana. E se isso era verdade, viver fingindo que ele não existia jamais seria uma solução. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Siddhartha tomou uma das decisões mais difíceis da história. Despediu-se silenciosamente da esposa, do filho recém-nascido e da vida que conhecia. Não porque deixou de amá-los, mas porque acreditava que jamais poderia oferecer verdadeira paz a alguém sem antes descobrir a origem do sofrimento. Muitos interpretam esse momento como uma fuga, mas talvez tenha sido exatamente o contrário. Pela primeira vez, Siddhartha deixou de fugir da realidade. Ele cortou os cabelos, abandonou suas roupas de príncipe e iniciou uma jornada que duraria anos. Procurou alguns dos maiores mestres espirituais de sua época, aprendeu técnicas avançadas de meditação, estados profundos de concentração e práticas contemplativas extremamente sofisticadas. Evoluiu tão rapidamente que muitos desses mestres chegaram a convidá-lo para permanecer ensinando ao lado deles. Mas Siddhartha percebia que, por mais extraordinárias que fossem aquelas experiências, nenhuma eliminava definitivamente o sofrimento humano. Elas produziam estados elevados de consciência, mas esses estados terminavam. A paz vinha e depois desaparecia. Ele queria encontrar algo que fosse permanente. Insatisfeito, decidiu seguir por um caminho ainda mais radical. Juntou-se a um grupo de ascetas que acreditava que o corpo era o grande inimigo da libertação. Se o prazer prendia o ser humano ao mundo, então seria necessário destruir qualquer desejo. Siddhartha mergulhou completamente nessa prática. Passou anos submetendo o próprio corpo a jejuns extremos, privação de sono e austeridades severas. Comia tão pouco que, segundo os relatos tradicionais, era possível enxergar suas costelas, sua coluna e até sentir os ossos através da pele. Sua respiração tornou-se fraca, seus músculos desapareceram e, em diversos momentos, esteve muito próximo da morte. Ele havia trocado um extremo pelo outro. Antes conhecia apenas o excesso de conforto. Agora vivia o excesso de sofrimento. E apesar de todo esse esforço, a resposta continuava distante. Essa parte da história costuma ser ignorada, mas talvez seja uma das mais importantes para nós. Siddhartha fez tudo o que acreditava ser necessário. Estudou com os melhores. Praticou durante anos. Empenhou toda a sua disciplina. Deu tudo de si. Ainda assim, não encontrou aquilo que procurava. Quantas vezes fazemos exatamente isso? Acreditamos que se trabalharmos mais, estudarmos mais, controlarmos mais e nos esforçarmos mais, finalmente encontraremos paz. Mas chega um momento em que o próprio esforço começa a se transformar em uma nova prisão. Foi então que algo inesperado aconteceu. Siddhartha percebeu que estava tão preso à ideia de alcançar a iluminação quanto antes estivera preso aos prazeres do palácio. Seu ego apenas havia mudado de roupa. Antes buscava conforto. Agora buscava perfeição espiritual. Mas continuava buscando de maneira ansiosa, como alguém tentando obrigar a realidade a entregar um resultado. Naquele instante nasceu uma percepção que mudaria tudo. Talvez a libertação não estivesse nos extremos, mas em um caminho completamente diferente. Um caminho de equilíbrio. Sem saber, ele estava prestes a descobrir aquilo que mais tarde ficaria conhecido como o caminho do meio. Uma compreensão que não apenas transformaria sua própria vida, mas influenciaria civilizações inteiras pelos séculos seguintes. Foi então que, extremamente debilitado, ele tomou uma decisão que chocou seus companheiros ascetas e marcou o verdadeiro início da jornada que o levaria à iluminação. Naquele momento, Siddhartha compreendeu algo que mudaria completamente sua busca. Se o excesso de prazer havia falhado,
e o excesso de sofrimento também havia falhado, talvez a verdade estivesse entre esses dois extremos. Seu corpo já não possuía forças sequer para continuar meditando. Ele percebeu que um instrumento completamente destruído jamais produziria uma música harmoniosa. Da mesma forma, uma mente aprisionada por um corpo à beira da morte dificilmente alcançaria clareza. Foi então que aconteceu um dos episódios mais importantes de toda a história do budismo. Uma jovem chamada Sujata aproximou-se e lhe ofereceu alimento e água. Segundo a tradição, era uma preparação de arroz com leite. Para muitos, aquilo parecia apenas uma refeição. Para Siddhartha, representava algo muito maior. Representava a aceitação de que a iluminação não seria conquistada pela violência contra si mesmo. Seus companheiros ascetas, ao verem aquilo, ficaram decepcionados. Acreditaram que ele havia desistido da busca espiritual. Pensaram que havia fracassado e retornado aos prazeres do mundo. Um a um, abandonaram Siddhartha. Curiosamente, foi exatamente quando todos acreditaram que ele havia desistido que ele ficou mais próximo da iluminação do que nunca. Existe uma lição profunda escondida aqui. Durante muito tempo, Siddhartha acreditou que precisava fazer mais, sofrer mais, controlar mais e se esforçar mais para alcançar aquilo que buscava. Mas a verdade começou a aparecer justamente quando ele abandonou essa obsessão. É aqui que muitas pessoas interpretam errado a palavra soltar. Hoje ouvimos frases como solte para o universo agir, desapegue, confie no fluxo. Muitas vezes, essas ideias são entendidas como se bastasse esperar que tudo acontecesse sozinho. Mas a história de Buda mostra exatamente o contrário. Siddhartha estudou durante anos, praticou durante anos, tentou praticamente tudo o que existia em sua época. Investigou profundamente a mente humana. Persistiu quando quase todos desistiriam. O que ele soltou não foi a ação. O que ele soltou foi a necessidade desesperada de controlar o resultado. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma pessoa pode trabalhar intensamente em um projeto e, ao mesmo tempo, não viver escrava da ansiedade. Pode estudar o máximo possível sem transformar cada prova em uma batalha contra si mesma. Pode construir um negócio sem deixar que o medo do fracasso consuma sua paz. Pode buscar seus sonhos sem fazer deles sua única razão para existir. Soltar nunca significou parar de agir. Significa parar de lutar contra aquilo que não pode ser controlado. Essa talvez seja uma das maiores lições de toda a história de Buda. Hoje, a psicologia também mostra que viver em estado constante de ansiedade reduz nossa capacidade de atenção, aumenta o estresse e prejudica a tomada de decisões. Quanto mais desesperadamente tentamos controlar tudo, menos clareza temos para agir. Depois de recuperar parcialmente suas forças, Siddhartha caminhou até uma árvore conhecida hoje como Árvore Bodhi. Ali fez uma promessa. Não se levantaria daquele lugar enquanto não compreendesse completamente a natureza do sofrimento e da libertação. Foi então que começou o episódio mais simbólico de toda a sua jornada. Segundo a tradição budista, Mara apareceu diante dele. Muitas pessoas imaginam Mara apenas como um demônio externo. Mas diversos mestres budistas explicam que Mara representa também tudo aquilo que aprisiona a mente. O medo, o desejo, o orgulho, a dúvida, o ego, o apego, as distrações, as ilusões. Conta-se que Mara tentou assustá-lo com exércitos monstruosos. Depois tentou seduzi-lo através de suas filhas. Em seguida, tentou fazê-lo duvidar de si mesmo. Cada ataque tinha o mesmo objetivo: fazer Siddhartha abandonar a meditação antes de despertar. Talvez Mara continue existindo até hoje. Talvez ele apareça quando você decide mudar de vida, quando resolve abandonar um vício, quando começa um novo projeto, quando decide meditar, quando tenta estudar, quando escolhe cuidar da saúde. A voz muda de aparência, mas costuma dizer sempre a mesma coisa. Você não consegue. Isso não vale a pena. Desista. Faça isso amanhã. Siddhartha fez algo extraordinário. Ele não lutou contra Mara, não entrou em guerra, não respondeu com violência. Simplesmente permaneceu imóvel, observando tudo, sem se identificar com nenhum pensamento, sem fugir de nenhuma emoção, sem alimentar nenhum medo.
Na tradição budista, há um momento profundamente simbólico em que Mara questiona quem teria autoridade para declarar Siddhartha desperto. Em resposta, ele toca a terra com a ponta dos dedos. Esse gesto ficou conhecido como a terra por testemunha. A mensagem é poderosa. A verdade não depende da aprovação dos outros. Ela pode ser reconhecida pela própria realidade. Ao amanhecer, enquanto a estrela da manhã surgia no horizonte, Siddhartha finalmente despertou. Naquele instante, tornou-se o Buda. A palavra Buda não significa um nome próprio. Significa o desperto. Ele compreendeu que o sofrimento nasce do apego, da ignorância sobre a natureza da realidade e da ilusão de que podemos controlar tudo ao nosso redor. Percebeu que tudo o que surge também passa, que pessoas mudam, que o corpo envelhece, que situações terminam, que emoções vêm e vão, e que lutar desesperadamente contra essa impermanência apenas aumenta nosso sofrimento. Mas a história não termina com a iluminação. Na verdade, talvez sua missão mais difícil estivesse apenas começando. Segundo os textos budistas, após despertar, Buda permaneceu por várias semanas nas proximidades da árvore Bodhi, contemplando profundamente aquilo que havia compreendido. Nesse período, surgiu uma dúvida inesperada. Como explicar uma experiência que estava além das palavras? Conta-se que ele pensou que aquilo era profundo demais, sutil demais, difícil demais. As pessoas estavam tão presas aos desejos, ao medo e ao ego que provavelmente ninguém entenderia. Segundo a tradição, nesse momento Brahma Sahampati apareceu diante dele e fez um pedido. Disse que existiam seres humanos com pouca poeira nos olhos, pessoas que talvez ainda fossem capazes de compreender aquele ensinamento. Foi esse apelo que convenceu Buda a ensinar, não porque acreditasse que todos entenderiam, mas porque bastava que alguns compreendessem para que o conhecimento continuasse vivo através das gerações. Assim começou uma jornada que duraria cerca de 45 anos. Buda caminhou milhares de quilômetros pelas planícies do norte da Índia. Ensinou reis e mendigos, homens e mulheres, ricos e pobres, jovens e idosos. Nunca fundou um império. Nunca construiu um exército. Nunca escreveu um livro. Mas porque bastava que alguns compreendessem para que o conhecimento continuasse vivo através das gerações. Ainda assim, sua influência atravessou mais de 2 milênios. Com o tempo, seu pai também ouviu seus ensinamentos. Sua esposa, Yasodhara, escolheu seguir a vida espiritual. Seu filho, Rahula, ingressou na comunidade monástica por decisão própria quando já tinha idade para isso. Outros parentes também passaram a fazer parte da comunidade. Não foi uma imposição de Buda. Foi uma escolha de cada um deles após conhecer seus ensinamentos. E talvez isso revele outra característica importante de sua vida. Ele nunca obrigou ninguém a acreditar. Nunca exigiu fé cega. Ao contrário, incentivava seus discípulos a investigar, observar e experimentar por si mesmos. Em um ensinamento muito conhecido, aconselhou que não aceitassem algo apenas por tradição, autoridade ou respeito ao mestre, mas que verificassem se aquilo realmente conduzia ao fim do sofrimento. Talvez por isso sua mensagem continue atual, porque ela não depende de uma época específica. Ela fala sobre a mente humana, sobre como criamos expectativas irreais, sobre como sofremos tentando controlar pessoas, acontecimentos e o futuro. Sobre como passamos anos procurando fora aquilo que só pode ser encontrado dentro, e talvez seja justamente aqui que a história de Buda se encontre com a nossa. Muitos acreditam que ele abandonou o mundo, mas isso não é verdade. Buda não abandonou o mundo. Ele abandonou a ilusão que tinha sobre o mundo. Continuou caminhando, continuou conversando, continuou ensinando, continuou enfrentando desafios. A diferença é que já não vivia escravo da necessidade de controlar tudo. Talvez seja isso que signifique despertar. Não viver esperando que a realidade seja perfeita, mas enxergá-la como ela realmente é. Não desistir dos seus objetivos, mas deixar de transformar cada resultado em uma questão de vida ou morte. Não cruzar os braços esperando que milagres aconteçam, mas fazer tudo o que estiver ao seu alcance, com dedicação
inteligência e disciplina, enquanto aprende a soltar aquilo que nunca esteve sob seu controle. Porque, no fim das contas, a verdadeira prisão nunca foi o palácio onde Siddhartha nasceu. A verdadeira prisão era acreditar que a felicidade dependia de um mundo que obedecesse às suas expectativas. E talvez a verdadeira iluminação também não seja um lugar distante reservado para poucos. Talvez ela comece no instante em que deixamos de lutar contra a realidade e aprendemos finalmente a caminhar com ela.